Oi, eu sou a Nath da Tomissol e aqui nesse canal nós falamos sobre e praticamos domínio mental. E esse vídeo é um vídeo sem roteiro, eu aproveitei que eu já estava a serviço, porque eu estava gravando um outro vídeo, na verdade, que vai acho que no ar domingo. E aí eu aproveitei para testar esse modelo, porque é uma coisa que eu já gostaria de fazer desde que eu comecei o canal, que não faz muito tempo. Comecei fazendo 2 conteúdos semanais, né? Um que é roteirizado e que eu falo sobre domínio mental, né, como mais uma parte mais teórica, profunda, e um que é uma prática mais leve de domínio mental, que eu uso as bases do meu método e sempre convido as pessoas a fazerem parte do meu treinamento, que se chama Mente Calibrada. Eu resolvi que eu queria fazer esses conteúdos aqui, que são sem roteiro, para abrir também espaço para ter um diálogo que eu possa contar mais sobre as minhas vivências e que as pessoas possam compartilhar as delas também. E uma das coisas que eu coloquei como objetivos principais do meu ano, eu coloquei que este ano eu gostaria de aprender a me mostrar e mostrar o meu trabalho com mais intencionalidade. Porque eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo com marketing e comunicação. Olha só, como assim, né? E agora eu estou fazendo uma transição de carreira. Indiretamente, eu ainda trabalho com marketing e comunicação, né? Estou aqui, faço roteiros, faço meu marketing, faço minha página de vendas, faço tudo, gente, faço tudo. Mas em prol de fazer este trabalho de ser condutora de meditação profunda, de trabalhar com a espiritualidade. E, nossa, que jornada doida até aqui. E é curioso isso, né? Porque eu trabalhei muitos anos em grandes corporações, em coisas, lugares muito consolidados, com nomes internacionais, com coisas que já são muito relevantes. Quando eu cheguei, elas eram relevantes, se tornaram muito relevantes, ou já eram muito relevantes, e eu fui ali contribuir, né, para tornar ou perpetuar a relevância daquela coisa, daquele produto, daquele serviço, daquela pessoa, daquela imagem. Eu já trabalhei com coisas que estavam começando, mas eu nunca peguei um negócio assim que não tinha nascido ainda. Sabe? Agora, vivendo esse processo de fazer nascer alguma coisa do absoluto zero, eu me dou conta do quanto é preciso ter intencionalidade, do quanto é preciso ter energia, do quanto é preciso ter discernimento para bancar, para sustentar o processo. Porque você ainda não está acostumada a fazer coisas sem ver elas primeiro, sem que elas já sejam palpáveis. Você precisa sustentar uma visualização de algo que não está na matéria. E agora, né, vivendo esse processo, eu percebo realmente a importância disso, né? De sustentar essa visualização do que ainda não está na matéria, porque esse é o processo de manifestação. E vai fazer quase 2 anos que eu pedi minhas contas do meu último trabalho no mundo corporativo para me aventurar na vida. Porque eu vou te falar que quando eu saí, eu só sabia que eu tinha que sair. Eu dei um salto de fé, venho dando ainda este salto de fé nos últimos quase 24 meses, porque tem sido um processo de provação. E quantos conflitos surgem na mente ao longo desse processo, sabe? Mesmo no mundo corporativo, eu sempre tive esse lado paralelo de estudar sobre comportamento de consumo, é o que mais me interessa dentro do marketing, sobre construção de narrativas e estudar sobre os mecanismos da mente. Eu já faço isso há mais de 10 anos. E nesses últimos 2 anos eu venho assim estudando, me formando e vivendo e praticando no talo, sabe? Vamos. Eu mergulhei nesse universo mais do que nunca, assim. Parei de fugir e aceitei
todos os talentos espirituais que me foram concedidos nesse plano. E aí eu tenho vivido esse processo 2 anos, gente, parece que foram 10, de tão intensamente vividos que eles foram. E aí eu me peguei chegando à conclusão de que o domínio mental foi muito importante para eu estar aqui agora. Eu estou num lugar que é o lugar que sempre fez sentido dentro de mim, mas que eu não tinha coragem de perseguir, não tinha coragem de aceitar, não tinha coragem de olhar. Eu tomei muitas decisões na minha vida por muito tempo, baseado em medo, em sentimentos de insuficiência, inadequação. É chegar num ponto que eu percebi que a vida que eu estava construindo não tinha nenhum sentido. E agora, com 30 anos, eu estou tendo que correr atrás do meu prejuízo, entre aspas, porque as coisas são como elas são. E aí eu percebi, fui percebendo como ao longo da minha trajetória eu fui ensinada que a decisão é o ápice do domínio mental. Que a decisão é o ápice da manifestação. Intenção mais decisão igual manifestação. E pode ser de qualquer coisa, porque a gente está o tempo todo manifestando. Você pode não estar manifestando aquilo que você gostaria, mas alguma coisa você está manifestando. Entendeu? Então, se você ainda não está manifestando o que você gostaria, porque está faltando ou decisão, né? Ou intenção. E para ambos a gente precisa de discernimento e domínio mental. Isso está diretamente conectado com a questão do medo, né? Porque decidir com medo como a nossa fonte principal de combustível nos leva a construir um caminho de distância com a gente mesmo. E aí eu estava lendo um livro, que é um livro do Jiddu Krishnamurti, que é um filósofo, e que se chama A Mente Sem Medo. Olha só vocês. Cara, tem muitas coisas incríveis nesse livro que ele fala, mas tem uma parte aqui que eu gostaria de ler para vocês, porque assim, acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo nesse momento, não só na minha vida, como no mundo. E esse livro, ele, na verdade, é um conjunto de palestras que o Krishnamurti, né, deu, que foram passadas a limpo em 1964. Ele fala assim, ó. Vê-se o que está acontecendo no mundo. Os computadores, os cérebros eletrônicos e várias formas de automação vão proporcionar ao homem cada vez mais folga. E essa folga vai ser monopolizada pelas religiões e diversões organizadas. Não sei se há muita diferença entre essas duas coisas, mas, por ora, deixemo-las separadas. Quando o homem dispõe de maior lazer, tem também mais energia, bastante energia. E a sociedade exige que ele utilize essa energia de maneira correta e não antissocial. Para controlar o sentimento antissocial, entrega-se o homem à religião organizada ou a divertimentos de todo gênero, ou irá cultivar a literatura, a arte, a música, outra forma de divertimento. E o resultado é que o homem se tornará cada vez mais superficial. Poderá ler todos os livros do mundo e procurar entender as complicações da teologia, da filosofia, da ciência. Poderá familiarizar-se com certos fatos e verdades da literatura, mas tudo será exterioridade, tal como as diferentes formas de religião e de entretenimento. Afirmam as religiões organizadas que estão buscando as coisas interiores da vida, porém elas exigem crença, dogma, ritual, conformismo, como todos sabemos. Última parte agora. Ora, a menos que estejamos conscientizados de todas essas condições inerentes à odierna civilização, odierna, nossas energias serão por elas consumidas e nossa atenção, por conseguinte, permanecerá superficial. E por causa dessa superficialidade, continuaremos a ter conflito interior e com outras pessoas, com a sociedade.
em todas as formas de atividade humana, artística, científica, matemática, industrial, e também em nossas relações com a esposa, o marido, com os filhos, com o próximo, continuará a haver conflito. E todo conflito é desperdício de energia. Bum! Falou difícil, mas ele estava em 1964. Alguém vai discordar de mim? O que este homem fala neste livro é exatamente o que a gente está vivendo agora. Eu achei muito importante que ele trouxe essa questão do conflito. O conflito estar relacionado com a superficialidade, com a falta de desenvolvimento de consciência e como isso gera mais conflito e desperdício de energia. Que tipo de energia? Energia vital. Quer dizer, quanto mais superficial, mais conflito, mais cansaço. E a gente vê isso como sintoma na nossa sociedade. A gente vê burnout, a gente vê depressão, a gente vê ansiedade como epidemias do século. Mas isso também me remete à questão individual que eu estava falando anteriormente, de você ter o medo como seu principal combustível de ação, seu principal combustível de decisão, que foi o que eu fiz por muitos e muitos e muitos anos da minha vida. O medo tem o seu papel necessário. Ele nos conecta diretamente ao nosso instinto de sobrevivência. Mas se a gente não tem o discernimento necessário para compreender o medo natural, a gente não consegue compreender a mensagem que ele vem trazendo. E também a gente não consegue discernir quando um medo, ele não é mais natural. Quando é um medo imaginário, que ficou parado no tempo. Porque é um medo de uma coisa que em um dia já fez sentido, hoje já não faz mais, mas a gente não consegue se libertar dele. E continua sendo usado como combustível. E a outra coisa que ele fala aqui que eu achei muito importante é sobre a exteriorização. Como a gente coloca a razão dos nossos conflitos no exterior, quando na verdade está aqui. Esse é o primeiro movimento. Entender que as coisas acontecem de dentro para fora. E depois você vai para uma outra etapa que é a de compreensão de que não existe nem dentro nem fora, porque a consciência é uma só. A gente acessa essa consciência que está disponível para todos nós. Mas o primeiro passo é entender que as coisas acontecem de dentro para fora. E para isso a gente precisa de discernimento, a gente precisa de domínio e a gente precisa de energia suficiente para bancar as nossas decisões. Eu posso falar para você, o processo é gratificante, mas não é fácil não. Mas realmente sustentar a decisão de viver dentro dos parâmetros da vida que faz sentido para você, que te contempla, é algo que exige consciência, conexão com a consciência. Se você teve coragem de ver esse vídeo até aqui, eu quero fazer mais papos como esse. Tenham paciência comigo, porque eu estou aprendendo a me mostrar e mostrar meu trabalho intencionalmente. Faz um mês que eu estou no YouTube. E é isso, espero te ver nos próximos vídeos. Comenta aí, conta alguma coisa sobre o seu processo também, seu processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de autoconsciência. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Mente Calibrada, caso você tenha interesse em saber mais, em fazer parte desse movimento, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. On.